Pai de divino amor, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, pedimos em favor de todos aqueles que se encontram em dores e dificuldades, auxiliai em seus problemas, fortaleça-os para que caminhem rumo ao bem, que procure o caminho do Cristo. Agradeço a todos os amigos que aqui vibraram por mim, têm me auxiliado. Senhor Jesus, que os bons espíritos nos orientem nesse estudo e que aqui estejam presentes. Obrigado, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Moisés foi um dos grandes profetas e, para nós, de conhecimento, um grande médium.
de efeito físico. Foi um grande legislador e que teve a missão de preparar a vinda da ideia do Deus único e, principalmente, a caminhada do Cristo. ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, Programa Complementar, Tomo Único, Módulo 8, Roteiro 3, Moisés e o Decálogo. Objetivos específicos: identificar a missão de Moisés, justificar a origem do Decálogo. Aí são as tábuas que Moisés trouxe do Monte Sinai, onde ficou por várias semanas, e quando ele desceu do monte, ele viu que os hebreus ainda não estavam preparados para receber os mandamentos de Deus, porque estavam naquele momento já adorando imagens, como viam os egípcios fazer. Como eles foram escravos muitos anos nas terras dos egípcios, por mais de 400 anos, apesar de terem dentro de si o germe do Deus único, mas alguns ainda admiravam aquilo, e para se agarrarem em alguma coisa, como perderam por algum momento a sua força maior, o seu orientador, que era Moisés, que no momento que ele se retira e vai ao Monte Sinai, então o povo hebreu ficou em dúvida o que estava acontecendo naquele momento. Se realmente Moisés ainda estava vivo, ou se ele estava cumprindo a missão de Deus. E buscaram alguma coisa para se agarrar naquele momento, fazendo festas, inclusive nos estilos que eram normais daquela época. Dá para você mesmo? Olha, se eu conseguir, vai ser uma coisa maravilhosa. Na lei mosaica, há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil, né? Civil. É civil? É. Ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Se modifica com o tempo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 2. Então nós temos duas partes distintas. Os 10 mandamentos, que a lei do Monte Sinai é a lei de Deus, que está atual até hoje, para aquelas pessoas que seguem e realmente põem em prática e acreditam. E a lei civil, que muda de acordo com a época. À medida em que nós vamos nos humanizando, à medida que nós vamos sendo mais civilizados, as leis elas vão sendo ajustadas. E naquela época era necessário que a lei civil fosse quase que avalizada por uma divindade maior, porque senão ela não teria validade. As pessoas ainda tinham o coração muito endurecido, elas não iriam colocar aquilo em prática, se não achasse que foi Deus que a enviou e que haveria um castigo se não as cumprisse. Dá para o senhor ler? Mas eu acho que está muito longe. É a claridade. Então deixa. Então vamos lá. Os 10 mandamentos da lei de Deus. Primeiro mandamento:
Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura acima do que está em cima do céu, nem embaixo da água, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorarei e não lhe prestarei culto soberano. Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é a ideia mesmo do Deus único, de que não deve existir outras adorações, de que não deve existir outros valores morais que não sejam do seguimento às leis de Deus. É interessante que nessa passagem aí já dá a ideia de que Deus a gente não consegue forma definida para ele. E o homem ainda tenta colocar Deus como um velhinho de barba branca de todo jeito. Ele está falando, não fareis imagens esculpidas, nem figura alguma que está acima do céu, nem para da terra, nem que esteja nas águas. E a gente ainda tenta. Ainda quer botar de olho azul, né? Considerando que ele era um hebreu, sabemos que ele não poderia ter essa forma que nos é apresentada, né? Porque a característica do povo hebreu era diferente, era um pessoal de pele mais escura, mais queimada pelo próprio deserto, né? Então, fizeram algo representativo para que nós aceitássemos no nosso dia a dia e fizeram uma imagem de uma pessoa bonita, né? Que não é característica do hebreu. Passou durante muito tempo aquela imagem aqui. O escuro, o preto é feio, né? Que o branco é que é bonito, né? E você te vê disso na infância, né? Então, quando você imagina uma pessoa bonita, você pensa logo no olho verde, olho azul, né? No meu caso, né? Não, né? É feio, né? Tá certo, Zé Maria. Não, segundo o mandamento, não pronunciareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Isto foi colocado por Deus, porque dentro da história, Deus concebeu o mundo em 6 dias, descansando no 7º. Considera-se que o primeiro dia é o domingo, então foi de domingo a sexta, e no sábado ele descansou. Ele está santificando aí o dia de descanso, que todos devemos trabalhar, não está pregando que a pessoa seja ociosa, mas que também ela se resguarde, né? E que ela tenha também um tempo para o religioso, para o divino, né? Para fazer a boa ação, não é só para a oração, não é somente para o estudo, é para praticar realmente o bem. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vos deu, que o Senhor vosso Deus vos dará. Ô João, essa vosso Deus vos dará, pode ter 2 interpretações aí. Uma é aquela terra prometida, né? Sim. E a outra terra futura, né? Correto. Tá certo? Essa interpretação? Tranquilamente. Sim, né? Justo. Se ali a gente estava falando que ele estava retirando um povo da escravidão e ia levar para uma terra que seria deles, né? Uma terra prometida. Mas sabemos que existem outras vidas, né? Que é uma nova terra onde seremos acolhidos. Tanto é que o próprio Moisés, depois de toda a jornada, ele não entra nessa nova terra, né? Ele, como diz, ele vai para outra terra, né? 5º mandamento, não mateis. Então, são leis de Deus, né?
E são leis que não mudam. Veja bem, nós, na sociedade, utilizamos esse artifício no bem próprio, mas está colocando que não é correto, que se você seguir os mandamentos divinos, você já estará dentro de um bom formato, de ser uma pessoa de bem e de bom caráter. É porque se for abrir bem esses mandamentos, né, João? Por exemplo, não mateis. A gente tem estudado também, né, como que o não mateis os sentimentos. Não é tirar a vida do outro somente, mas é tirar várias coisas do outro, impedir o outro fazer coisas, colocar obstáculos. Justamente, não mente tirar a sua vida, mas tirar a alegria, tirar a esperança, né? Tirar aquilo em que ela acredita, né? Então, é o que você está falando, ele pode ser bem amplo. Sexto mandamento: não cometeis adultério. É a questão do respeito, né? Ao próximo, ao irmão, né? Não roubeis, para você satisfazer com aquilo que é seu, o que é do outro não te pertence e foi adquirido por ele por merecimento e por direito. Oitavo, não presteis testemunho falso contra o vosso irmão, o vosso próximo, que também é a questão de, muitas vezes, as pessoas, para se beneficiar de alguma forma, ela mente para ser beneficiada por outro, para ajudar alguém, né? Então, está na lei. Não desejeis a mulher do vosso próximo. Nem o homem. Sim, nem o homem. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Então, Deus deixa claro que o que pertence ao outro não é motivo de inveja para nós, né? Que o que é dele é por trabalho, por merecimento, e que a gente não deve cobiçar, que a gente deve trabalhar para obter aquilo que é nosso. Invejar o trabalho que o outro teve para chegar ali é difícil, né? Mas querer chegar ali sem trabalhar, né? Tem muita gente querendo. É o caminho mais curto, né? Dá para ler, cara? De todos os tempos, de todos os países essa lei, e tem, por isso mesmo, caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado, que se via a conter com temor um povo de seu natural, turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de atribuir origem divina, conforme fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar da autoridade de Deus. Então foi aquele comentário inicial, que o decálogo, que veio de Deus, que foi transmitido a Moisés, que foi o Espírito escolhido por ele para nos trazer este conhecimento. Ele é inalterado, ele permanece por todo o tempo. Milhares de anos se passaram e ele continua da mesma forma. A lei civil, a lei do homem, como o homem ainda era muito revoltado, muito agressivo, muito insubordinado, ele precisava de pulso forte e sempre arraigado
apoiado na autoridade de Deus. Então Moisés, quando determinava ao povo para proceder de tal forma, ele falava que era a questão do pecado. Se dentro dos 10 mandamentos lá, a gente já tem um não mateis, que é uma determinação de Deus, naquela época, quando se eu matasse o filho de alguém, por lei civil de Moisés, aquela pessoa teria o direito de matar o meu filho. Então não era uma lei divina, era uma lei do homem, mas da qual ele se utilizava para poder controlar o povo, para evitar que usasse esse abuso. Então, somente esse mandamento já deixa claro que a lei civil ela veio adaptar a necessidade do momento. Você consegue ler? Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que se passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Então, Deus é único. Moisés, o escolhido para trazer a mensagem dele e o germe da moral cristã. A partir daí que foi disseminando todo esse sentimento de civilidade, de bondade. E olha que foram necessários muitos anos para que isso fosse aceito e enraizado em seus corações. Tanto é que até hoje nós lutamos contra muito desses sentimentos. Nós temos conhecimento, mas o praticar, muitas vezes a gente fecha o olho e fala assim, ninguém está vendo. Ninguém está vendo, talvez fisicamente, mas tem sempre alguém vendo. E somos julgados por aquilo que nós fazemos. Então, os mandamentos de Deus são divinos e perfeitos. O homem é que está em sua caminhada. João, interessante. A gente estudando isso e fazendo uma analogia com o estudo das leis civis e das leis penais no mundo todo, sabe? Por mais que seja um Estado mais atrasado, vamos dizer, né? Uma organização atrasada, como esses Estados nós temos aí na África, né? Os Estados ainda viraram Estado há pouco tempo, né? Viraram país, vou falar país, né? Sim. Estado no sentido, né? Por mais atrasado que seja, as leis deles estão amarradas a este código aí do Decálogo, sabe como é que é? Certo. Pode não estar com as mesmas letras, mas o fundamento é sempre o mesmo. Em Estado nenhum você vê uma lei que manda o sujeito matar, roubar, manda que ele seja, né? Tenha um comportamento correto, que ele não mate, que ele não roube, que ele não deseja a mulher do próximo. Pode até desejar, mas não pode mexer, né? Entendeu? Então, todos eles, até nas organizações mais primitivas, né, dos índios, vamos dizer, né, o selvagem nosso e dos outros países aí, eles têm aqueles rituais, às vezes, que condenam a morte e tudo mais, mas não é a norma geral, né, de matar, sim, né? Eles, às vezes, guerreiam, matam e tal, como nós também já fizemos muito, sim, né? É isso? Então, todos os povos, todos os códigos, somente civis e penais, estão realmente amarrados no conhecimento. Tanto é que, conforme o senhor, existe a justiça para punir, penalizar
as pessoas que agem desta forma, né? Aquele que mata, ele é julgado e provavelmente poderá ser preso e sofrer a reclusão de determinado período. Agora, devido ao valor moral do homem, né? E que nós ainda estamos num tempo em que o ter sobrepõe muitas vezes ao ser, então aqueles que têm mais condição, mais recursos, conseguem amenizar as suas penas pelo mesmo delito, né? Um pobre, uma pessoa humilde que venha roubar ou matar, ela vai ser poderá ser severamente punida. Uma pessoa que da alta sociedade, às vezes ela recebe só uma pena moral ou social, né? Justamente pela influência que ela tem. Então, as leis mesmo, a lei humana, ela não concorda com isso, mas ela ameniza de acordo com o conhecimento que as pessoas têm, né? Então, nós, homens, ainda temos muito que evoluir para chegar a este caminho. Como estamos sempre em evolução, né? E caminhando para uma terra melhor, um dia chegará a época em que haverá igualdade, né? Este é o fundamento e o objetivo. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 9. Então, nós adiantamos um pouquinho, com o ensinamento do Cristo, com o exemplo do valor da moral cristã, da caridade, do amor ao próximo. A nossa caminhada é para que a Terra evolua, é a lei do progresso, e que aqui, em determinado momento, habite espíritos superiores, né, de uma categoria a da qual São José pertence. Então, vamos caminhar, é a lei do progresso. É necessário que haja exemplo, sempre há enviados do Cristo. Foram enviados os profetas para nos trazerem a verdade, para nos trazerem conhecimento, e pessoas que nos dão exemplo no dia a dia, né? Como tivemos Chico Xavier, hoje temos o Divaldo, Raul Pereira e vários outros, né? Ô, João, só voltando um pouquinho, eu estava vendo uma mensagem que ela está lá no Livro dos Espíritos, sabe como é que é? 1858, parece, a respeito dos habitantes de Júpiter. Então, uma das perguntas que Kardec fez foi o seguinte: que o povo que habita lá, qual o grau de desenvolvimento deles em relação ao nosso? Então foi falado o seguinte, que em relação nós estamos para eles assim
como os macacos estão para nós. Veja aí como nós estamos atrasados, né? Sim. Ainda estamos primitivos, né? Nós somos, né? Comparou a gente em relação a esses como se fosse macacos, Sim, né? foi uma comparação. Então, nós estamos muito atrasados ainda, né? Mas é lá que a gente precisa chegar, viu, João? Esse é o nosso desejo, né? Sim. Chegar um dia, trabalhar para isso, né? Como a lei é de progresso, né? É a questão de tempo, tempo, né? Eu gosto de citar muito a questão de uma fala do Milton. O Milton às vezes fala assim, qual a diferença de um pernilongo e um anjo? Né? É só o tempo. É o tempo, né? Vai evoluir até se tornar anjo. A eternidade é bem longa, não tem pressa, né? Muito tempo. Sem dúvida, dona Carmen, o importante é isso, que haja o despertamento, que a gente já saia da zona de conforto e que procure fazer diferente, né? Que procure sentir a dor do próximo, ver a dificuldade perceber a dificuldade que o outro está passando, como essas tragédias que são da vida, e promover alguma coisa, realizar alguma coisa para amenizar aquelas dores. Quando a gente já sente isso, é sinal que o germe que foi plantado, ele está florescendo em nós, né? Só os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la. Mas sabe-se hoje que nem todos os espíritos são perfeitos e que existem muitos que se apresentam sob falsas aparências, o que levou João a dizer: não acrediteis em todos os espíritos, vede antes se os espíritos são de Deus. O caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. O Cristo e Moisés foram os dois mais grandes reveladores que mudaram a face do mundo, e nisso está a prova de sua missão divina. A Gênesis, capítulo 1, item 10. Então, todos os espíritos, né, transmitem mensagem. E aí é muito mais comum, em questão de uma mesa mediúnica, você receber uma mensagem de um espírito que no primeiro momento se apresenta como bom, falando educadamente, mas há um momento em que ele é indagado em alguma coisa, ele cai em controvérsia. Às vezes ele fica mais agressivo, ou ele fala coisas impróprias, mais imorais, e é por onde a gente vai julgar que o próprio João Batista já alertava que nem todos os espíritos são de Deus, que é para você não acreditar em todos os espíritos. Os espíritos nada mais são do que nós desencarnados. Então, o fato de se desencarnar não nos torna melhor do que aqui estamos. Nós saímos do corpo da mesma forma que nós estamos. Se nós estamos com os corações endurecidos, vamos continuar. Se nós estamos à procura da melhora, de sermos mais solidários, de buscando algo melhor, o ensinamento do Cristo de evolução, assim também chegaremos do lado de lá e teremos oportunidade de trabalhar e aprender e estudar. Mas não é o fato de ser espírito que quer dizer que seja bom. Tem que ser avaliado. Dos espíritos degregados na terra, foram os hebreus, que constituíram a raça mais forte e homogênea, mantendo
inalterados seus caráteres através de todas as mutações. Examinando este povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções da verdade e da vida. Consciente de sua superioridade, de seus valores, nunca perdeu a oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe, a caminho da luz, capítulo 7. Esses espíritos degregados na Terra são os exilados de Capela, que foram distribuídos em várias partes do mundo. E aquele que se manteve, que já tinham conhecimento do Cristo, e que se manteve com a mesma ideia, foi o agrupamento que se juntou aos hebreus. Eles mantiveram com a ideia do Deus único. Mas da mesma forma que eles eram vinculados a essa ideia, que eles eram determinados nessa ideia, que eles não aceitavam outras adorações, eles também não se dispunham a levar esse conhecimento aos outros, eles não se misturavam. E daí que se fala do orgulho que eles tinham em ter conhecimento do valor do conhecimento espiritual. Então, eles sabiam que existia um Deus único, eles cultuavam esse Deus único, mas eles também não estavam dispostos a abrir a sua comunidade, e também naquela época não havia reciprocidade para isso, para que se tornasse conhecimento e adotada por todos. Era inclusive motivo de chacota, mas eles não se empenhavam nisso. Eles tinham orgulho, aquela vaidade de falar, eu acredito em Deus. E acreditavam cegamente, tanto é que sofreram a escravidão do Egito em função disso. Marilda. 40 anos no deserto representaram para aquele povo como um curso de consolidação da sua fé, contagiosa e ardente. Seguiu-lhe Jesus todos os passos, assistindo nos mais delicados momentos de sua vida, e foi ainda, sob o palio da sua proteção, que se organizaram os reinos de Israel e de Judá, na Palestina. A caminho da luz, capítulo 7. Então, após a libertação da escravidão do Egito, que eles saíram sob o jugo da escravidão, foi necessário ainda essa caminhada no deserto para a renovação até mesmo de uma nova geração, em que deixasse para trás vários sentimentos que eles traziam daquela época, porque como eles haviam sido subjugados, maltratados, foram chicoteados, humilhados, apesar de acreditarem no Deus único, mas traziam um coração muito endurecido por esses sentimentos. Então havia muita discórdia entre eles, muitas brigas por coisas fúteis. E ali, durante esse período e essa renovação de geração, foi se consolidando a sua fé e foi confirmando que eles realmente acreditavam no Deus único. Foi então uma depuração, espécie de depuração moral, vamos dizer, né? Completamente.
Alguém consegue ler? Oração. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sonhos infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo dos céus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o bom caminho, feito na luz do carinho. Perdoa-nos, meu Senhor, dos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também os sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem, com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distantes da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça vontade de vosso amor, assim seja. Francisco Antônio de Xavier, Parnaso da Isso. Está dentro. Uma dúvida. Então, aquele povo hebreu que acompanharam Moisés para a terra prometida, Sim. então eles chegaram até a terra prometida, só que ainda tiveram muitas provações ali, né? Não foi como eles imaginavam que iam ter aquela terra prometida, que ali iam viver felizes. Eles tiveram ainda provações, eles continuaram ainda naquelas dificuldades, não é isso? Sim, tanto na sua caminhada do deserto até a terra prometida, né? E historicamente nós sabemos também que quando eles chegam à terra prometida, ela também já está ocupada, né? Ela não foi simples, eles não chegaram e simplesmente ocuparam aquela terra para que se vivesse em pleno amor e tranquilidade com a sua família. Foi necessário antes travar mais uma luta, né? E toda luta demanda raiva, demanda sangue, demanda compromissos espirituais. A coisa ainda continuou. Quando chegaram à terra prometida, ainda teve muitas dificuldades aí. Tanto é que ainda continua, né? Saiu de lá, liderou o deserto, vagando por ali, né? 40 anos. Eu fico pensando que essa terra prometida seria o coração limpo. Deve ser. Chegar lá de coração limpo, sem os mágoas, sentimentos. né? E que talvez, pelo fato dos corações serem endurecidos, eles não conseguiram se livrar desses sentimentos, por isso que até hoje continua o coração endurecido. Eles podiam até chegar naquela terra e confraternizar com o É. povo que está lá, e viver em paz ali, mas Já chegou com o coração doente, quer tudo pra ele. mal na mão. Já chegaram irados, né? Porque acharam que tinha o campo livre para eles. E chegando lá, aí começou a guerrear, né? Já esperavam uma terra, como diz, há centenas de anos, né? Centenas de anos. Criaram isso em sua cabeça que seria uma felicidade total. Uma felicidade plena. Né? E o que a gente fala, apesar do conhecimento do Deus único, dessa convicção da adoração de Deus, que realmente era um povo muito ferrenho em sua fé, né? Eles sofreram várias barbáries por causa disso, mas não deixava de ter o seu orgulho aflorado em função disso, né? Mas aí eles também não trabalharam o resto, né? Eles tinham essa convicção do Deus único, que foi uma evolução muito grande, mas eles não trabalharam o interior. Mas nós estamos falando da evolução da Terra, da evolução do planeta, que nós estamos encaminhada até hoje.
para aquela época, já foi um grande ganho essa convicção e essa entrega a este Deus, né? Mas ainda era a lei de se eu roubar, corta-se uma mão, né? Então era a lei do mais forte, do que eu quero, o que eu tomo. Então para aquela época eles já tiveram uma evolução muito grande. E nós estamos caminhando até hoje para essa renovação interna, né? É o que você falou, o trabalhar a renovação interna, que será a nossa terra, que será o meu canto de paz, né? Não é um espaço físico que vai me consolidar isso, mas vai ser o meu interior, o meu íntimo, né? Mas já foi a partida, já foi o início de tudo. João, você vê a caminhada deles. Você vê pela história também que eles saíram e tal. Depois Jerusalém foi destruída pelos romanos, você lembra? Parece que foi no ano 70, né? Assim, foi destruída. Eles ficaram na Palestina, zanzando, até que em 1948 foi criado o Estado de Israel. Era para criar o Estado da Palestina, que até hoje está aí, os Estados Unidos não deixa, e o Estado de Israel foi criado através de um voto do brasileiro Oswaldo Aranha, em 1948. Ele era presidente da ONU, e houve um empate, pró e contra, e o Oswaldo Aranha votou a favor. Criou-se o Estado de Israel, está aí até hoje, né? Só que não criaram o Estado da Palestina. Então eles estão nessa luta deles aí, é uma luta até hoje, né? E depois ele vem, anexa a Gaza, anexa a faixa de Gaza e outras faixas ali. Só expandindo o seu território. E não deixa, o principal opositor dos palestinos, não deixa criar o Estado palestino, né? Está aí até hoje, né? Então a luta deles, a caminhada deles, continua, né? Continua. A caminhar, o que tem muito ainda por ser feito, né? Tem muito lá, eu nunca fui em Tel Aviv, não. Mas lá, eu sei que lá pela história, uma das principais avenidas de Tel Aviv chama Oswaldo Aranha, em homenagem ao brasileiro. Tem história também que eles queriam colocar os judeus na Amazônia, não tem? Tem também. E foi o Oswaldo Aranha que deu. É isso, gente. Ô, Júlio, troca. Vamos colocar. Acho que dá tempo de mais uma ainda. A última música. Demora um pouquinho. Ô, senhor João, uma dúvida. Os judeus, eles são mais desenvolvidos espiritualmente do que o resto? Tá, eles... Não é que eles são mais desenvolvidos. Eles receberam o germe espiritual do Deus único. Mas se a gente... Vamos dizer, é um povo que segue o seu ideal, né? E que acreditam fielmente no Deus único. Agora, só esse fato deles viverem em guerras constantes não quer dizer que eles estão praticando isso. Se eles
matam em nome de Deus, se eles fazem guerra em nome de Deus, como diz, o meu Deus é mais poderoso que o seu, essa terra é minha, essa terra é santa, não quer dizer que eles acreditam mais em Deus. Eles têm incutido em si esse germe. Mas nós vemos outros povos, né, que também têm a espiritualidade aflorada, como a gente vê os chineses, os indianos, né, só que o Deus dele, vamos dizer assim, não é o Deus de Israel, mas eles seguem fielmente aquilo que é colocado para eles. Pois é, mas só deles estarem em guerra, então já não são tão evoluídos espiritualmente. Justo. Eles aquela questão de ter a informação, mas não sabem utilizá-la. Quer dizer, de repente ou utiliza da maneira deles, do jeito que eles acham que deve ser utilizado. Eles entenderam ainda que Deus não quer sacrifício. Vamos supor que o código de Moisés deixasse alguma dúvida de como agir durante ele. Jesus veio e explicou como é que é pra agir dentro dele. Então agora não tem mais desculpa de não saber como é que é pra fazer. Se não fez do jeito que Jesus mostrou, já não é. Eles estão bitolados ali. Exatamente. Mas eles não são o judeu é muito orgulhoso, né? Sim. Você vê no mundo todo, quem desenvolveu a bomba atômica, todo mundo tem coisa de judeu. Você lê aquele livro, O Judeu e o Dinheiro. O Judeu e o Dinheiro. Parece que é Judeu e o Dinheiro, sim. Fala o orgulho do judeu. O judeu está onde tem a movimentação muito de dinheiro. Pode observar que tem um judeu lá no meio. Né? O Israel está desse tamanhozinho, na areia, e tem um padrão de vida muito bom, muito melhor do que o nosso. Mas os judeus têm aquela mania de pegar o dinheiro onde eles ganham e de enviar para lá. Todo mundo tem essa eles espalham pelo país inteiro, o pessoal envia, faz um fundo lá. Entendeu? Então tem uma qualidade de vida muito boa e tudo mais, mas viveram em cima da areia. Pode? Acho que dá tempo. Não. Espertíssimo. Parece flutuar.
Mestre Senhor Jesus, quando penso em Jesus, só quero amar. Que façamos dessa frase a aplicação do nosso dia a dia. Que estejamos nessa caminhada, que busquemos sempre este objetivo, que não deixamos que a raiva, o orgulho e a vaidade, que o desespero tome parte em nosso coração. Que lembremos sempre dos espíritos superiores. Rogamos a Ele força, coragem e determinação para continuar nessa caminhada, para fixar esse objetivo e praticarmos no nosso dia a dia. Abençoa essa casa, Senhor, e a todos aqueles que fazem parte desse estudo. Que assim seja, hoje e sempre, graças a Deus. Nossa,